Bom, gente, hoje, nesta quinta-feira, é uma quinta-feira muito interessante para a gente pensar o seguinte. Quem está assistindo a gente aqui no Bom Dia News através do canal 9.1, quem está nos acompanhando através do YouTube, não está perdendo nada. Todos os profissionais que a gente traz para o Bom Dia é pensando realmente no crescimento da sociedade, em avançar. Principalmente a gente entender que hoje muitas empresas são familiares e a gente tem que acompanhar o processo de crescimento. E a gente sabe que tudo na vida é passagem. Mas o que você quer deixar para as novas gerações? O que você quer fazer acontecer no momento atual que nós estamos vivendo? Porque o que já passou, mas você tem que sustentar o agora. E para você sustentar o agora, você já tem que ter um pensamento um pouquinho mais distante. Por que não acreditar que o amanhã já é futuro? E a gente sabe disso, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência. E aí, hoje, nós estamos recebendo aqui ao meu lado o seu Cícero Rocha, administrador, mas também professor, que hoje veio falar de um negócio muito interessante, que é um negócio familiar e administrativo. E do nosso outro lado, um grande empresário, um grande administrador, que nós estamos tendo o prazer de estar conosco aqui no Sistema Dia de Comunicação, que eu acho que foi um presente que a gente ganhou, que é o nosso querido Liberal Neto. A gente já recebe ele assim, com esse carinho todo, porque foi assim que ele chegou aqui, nos conquistando. Com muito respeito, com muito carinho, com muita empatia, e antes dessa empatia, o amor, que eu acho que é isso que faz a diferença dentro de grandes empresas. Né? A gente costuma dizer que as pessoas, elas geram crescimento quando elas estão diante do amor. Se você não tem amor pelo próximo, é difícil de você entender o próximo. Não sei se falei o que é certo, mas é o que a gente deseja, passar amor para quem está do outro lado. E aqui com a gente, nós vamos falar sobre o real valor do negócio familiar. Mas quem vai lhe apresentar melhor vai ser o nosso diretor. Na verdade, obrigado, Vanusa. Obrigado, Cícero. Bom dia, telespectadores. Eu quero assim agradecê-los, né, pela audiência. Quero agradecer ao Cícero, que é meu mestre, que é meu mentor, meu professor, e eu tenho o privilégio de chamar de amigo, né? A gente já convive há algum tempo e o Cícero Rocha é o maior especialista em empresas familiares do país. Eu gosto sempre de apresentá-lo dessa maneira e hoje ele está nos dando, né, a honra e o privilégio de estar conosco nessa manhã. Cícero, o Sistema Dia de Comunicação é uma empresa familiar, tá? Foi fundada pelo Coronel Otávio Miranda, que é o pai do Dr. Valmir, que é o nosso presidente. O jornal vai completar 75 anos, dia 2 de fevereiro. Então, assim, para a gente é muito assim, significativa a sua presença aqui hoje, tá bom? Muito obrigado. Por favor, nos dê a honra e o privilégio de ouvir suas sábias palavras em relação à melhor maneira da gente gerenciar as pessoas e os processos dentro de uma empresa familiar. Perfeito. Uma alegria, Vanusa, estar recebendo por vocês, Liberal, né? Aos fundadores dessa casa, alguns não estão mais conosco, mas com certeza estamos colhendo frutos de alguém que plantou atrás. As empresas familiares, elas são 80% das empresas no mundo. Entretanto, a partir da Covid, teve um fenômeno interessante. As pessoas começaram a vir para os seus lares. E a percepção da força de uma empresa familiar, ela está tomando uma dimensão assustadora. O ser humano, com a inteligência artificial, com as automações, está cada vez mais procurando a dimensão humana nas relações. Desde comprar um vinho que seja de uma família, a ser atendido no supermercado, que é servido por uma família, e o mercado está pagando e vai pagar muito bem por isso. As empresas familiares, elas não só vão dominar o mundo, elas vão impactar significativamente. Entretanto, ainda hoje, as empresas familiares trazem problemas seríssimos, que é da perpetuação. Elas não sabem como, apesar de ser uma empresa de sucesso, elas não sabem e não conseguem dar continuidade. No começo do século, nós morríamos em média com 37 anos. Hoje já estamos na faixa de 70 e provavelmente nos próximos 5 anos vamos para 90. O que é que mudou de lá para cá? Fazendo um comparativo com as empresas familiares. A necessidade de usar ciência. Hoje você vai ao médico, o liberal vai,
Não vai mais como antigamente, quando a gente perguntava quem é seu médico, os avós da gente, quem operou o papai, por quê? Porque todo mundo só ia quando já precisava de cirurgia, não é isso? Então, as empresas familiares estão sendo percebidas com um novo olhar, porque tem um detalhe, elas são as mais rentáveis, as mais lucrativas, os melhores locais para se trabalhar. Você deve ser um exemplo clássico disso. Então, a pergunta é, o que falta? Nossa. E quem está nos assistindo, com certeza, sabe o que é a alegria, a satisfação de você trabalhar com o filho, com a filha, conduzir um projeto que já veio do avô. O cliente também se sente muito acolhido nesse ambiente. E a pergunta é, como a gente faz para aumentar a longevidade dessas empresas? Nossa, essa é a melhor pergunta. É a melhor pergunta, porque a sustentabilidade, o crescimento e até mesmo a credibilidade e o respeito, com certeza, envolve essa pergunta, né? Sim. E aí, nós estamos na era da ciência. Sim. Então, assim como nós hoje fazemos com o nosso corpo físico, que a gente vai para o médico, a empresa familiar precisa ir para o seu especialista. Tá? É um tema ainda inovador. Isso que nós estamos falando aqui para vocês é tecnologia intensiva avançada. Porque o conhecimento da gestão tem mais de um século, 140 anos. Os conhecimentos especializados em empresa familiar é recente. É nos últimos 25, 30 anos. Harvard, onde eu participei, o primeiro artigo foi publicado só há 40 anos. O artigo, não estou falando nem tese de doutorado. Então, é um tema novo, necessário, avançado, mas tem a notícia boa. Já existem tecnologias avançadas, né? Aqui mesmo no Piauí, grupos como o Grupo Geraldo Oliveira, o Grupo Cacique, o Grupo Ferro Norte, né? Outros grupos no Brasil que eu tive a felicidade de me dar a oportunidade para ajudar, como Três Corações, a Pivida, tá? São grupos familiares, né, que já estão se utilizando de metodologias avançadas. E a nova geração das empresas familiares é fantástica. Então segura. Porque diante de tudo isso que está sendo falado aqui, a gente precisa lembrar que esse mestre, na verdade, é um mestre. Eu deixei para esse momento. É um mestre em administração e educador. Professor de MBA das escolas americanas e brasileiras. É uma das maiores autoridades em empresas familiares do Brasil. Eu esperei um ponto-chave para que a gente pudesse entrar na mentalidade de quem está assistindo a gente agora. Por quê? Porque ele é especialista em empresas familiares. Ele já implantou, só para vocês terem ideia, mais de 1.800 projetos em mais de 600 empresas brasileiras. Você sabe o que é isso? Isso é um ouro que nós temos sendo lapidado e dentro do estado do Piauí, mais precisamente dentro da nossa Teresina e bem aqui dentro do Bom Dia, Sistema Um Dia de Comunicação, de presente para quem está assistindo o nosso programa. Isso é muito sério, isso não é brincadeira não. E aí ele falou de método, aí é a hora que o próprio liberal que está aqui com a gente pode fazer a pergunta para ele, falar sobre o método. Sim. Não é verdade? Claro, Vanusa. Na realidade, assim, o Instituto Empresarial tem um braço educacional também, né? Eu tive, assim, a grata honra de me formar, né, como conselheiro também através do Instituto Empresarial. E o Instituto Empresarial, ele tem uma metodologia própria, né? E eu gostaria que o nosso mestre, o nosso professor falasse para a gente dessa metodologia, né, o que é que ela tem de relevante, o que é que ela tem de diferente das outras metodologias no mercado, o que é que ela representa para você enquanto missão de vida. Por favor, professor. Primeiro é uma alegria, você quando você está, eu não gosto nem de chamar de sala de aula, porque eu digo que o nosso curso é o único curso do mundo que os alunos são melhores que os professores, tá? Mas quando você tem um piauiense, é muito interessante, piauiense e cearense são muito parecidos em dois aspectos. São muito trabalhadores e adoram estudar, né? Então, o método, ele inclusive, porque eu também sou uma empresa familiar, eu sou empresário, tá? E montei esse projeto de vida há uns 25, 30 anos atrás, vendi todas as empresas, porque eu tenho um projeto que eu vou viver mais de 100 anos, quem estiver assistindo já está convidado para o aniversário, tá? E aí, fui atrás de um grande desafio, que era esse, como perpetuar uma empresa familiar.
envolvi toda a minha família. Então, eu tenho filhas que a graduação foi empresa familiar, mestrado em empresa familiar, doutorado em empresa familiar, pós-doutorado em empresa familiar, minha esposa. Então, nós fomos estudar a fundo para tirar desse mundo da sorte. Não, fulano teve sorte com o filho tal. O outro teve sorte porque a filha quis participar. Né? Mas nós estamos no mundo da ciência. Né? Como a medicina antiga que dizia, minha mãe teve sorte, durou 50 anos. Então nós fomos estudar isso, casos a casos, no dia prático, vivenciando com empresários e descobrimos que a empresa familiar, o que é diferente de uma não familiar? A não familiar é um sistema mecânico, é uma máquina. A empresa familiar, ela é um sistema orgânico, é como uma árvore. Ela tem vida, ela tem raízes. Sabe quem é as raízes? O que a gente chama os indivíduos chaves. O fundador, a fundadora, um funcionário de muita tradição que está dentro da empresa, só encontra na empresa familiar. E ela tem uma família que precisa de harmonia. Então não basta só cuidar das finanças da empresa. Nós descobrimos que a empresa familiar precisa de especialistas que cuidem também das famílias, dos funcionários já mais tradicionais e antigos, da relação dela com a sociedade. Empresa familiar é altamente ligada à sociedade. Por isso que é muito comum você encontrar políticos que são empresários de empresas familiares. Então nós trouxemos isso com metodologia, para que você que esteja nos assistindo aqui, possa entender que existe um diagnóstico, existe uma orientação. Mas aqui é diferente. O que é diferente? Como o seu corpo humano é diferente do meu. Você não vai ao médico e não faz um diagnóstico? Verdade. Lá no Instituto nós temos metodologias específicas. E antes que quem esteja nos assistindo fique ansioso, fique tranquilo. Se você assiste esse programa, vai lá no meu Instagram, cicerorocha.oficial, coloca que você estava assistindo isso aqui, tá? Que eu vou viabilizar para você um diagnóstico sobre o seu negócio. Vou botar alguém para conversar, tá? Tem que se identificar que estava aqui, que estava assistindo o programa hoje nesse horário, porque você foi uma pessoa especial. Pleno feriado, está aqui nos assistindo, não deve ser acaso, concorda? Com certeza. E aí a gente lembra de falar sobre o seu livro recém-lançado, que são 101 dicas para empresas. O que foi dado aqui para quem está assistindo o nosso programa é um presente gigantesco e que as empresas que estão tendo essa dificuldade, eu fico imaginando que a gente já trouxe gente aqui, se o Ed puder me recordar, quando a gente pega uma planta, né, maravilhosa e que a gente quer que ela tenha mais flores, que ela dê mais frutos, o que a gente faz com ela? A gente corta e a gente faz adubação a gente já poda, mas a gente dá um cortezinho e coloca uma plantinha muitas vezes nova ali, um enxerto. Ouvindo suas palavras, o que me faz acreditar é que essa empresa familiar, quando ela realmente é bem trabalhada, esse enxerto chega só para somar, né? Vanusa, é fantástico o que você está falando. Você é muito inteligente, você compreendeu rápido. Nós descobrimos na metodologia, quem estiver nos assistindo vai se assombrar com o que eu vou falar. Sucessão não existe em empresa familiar. Porque sucessão é quando eu entro no seu lugar, você some e eu fico. Na empresa familiar, não. É integração de gerações. Que é isso que você falou, Chefe. Mais frutos. Porque as gerações que ficam complementando e não sendo excluídas. Só que, assim como aconteceu com a odontologia da metade do século passado, quando você tinha um problema de dente, o que fazia? Arrancava-se os dentes. A população ficou banguela. Sim. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver essa premissa equivocada. Tem um parente, ele não está doente, tira ele de dentro da empresa. Não é tirar. Não é porque você está com a dor no braço que a melhor saída é cortar. Tudo bem, você vai melhorar, vai passar a dor, mas você vai ficar sem um braço. E aí deixar você de forma muito tranquila. Por que é que o médico não corta seu braço? Porque ele tem ciência hoje para dizer, não precisa. A gente cuida, trata e evolui, e você vai trabalhar, e eu te garanto, esposa, mulher, filhos, genros, porque o mercado precisa de ser recebido por uma empresa onde eu chego, eu sou acolhido por família. Agora, você com certeza, assim como o seu corpo humano, você precisa de ciência para fazer isso. Para isso existem os médicos. Verdade, e aí a gente fala de tratamento para aquelas que ainda não foram tratadas.
né? Perfeito. E o enxerto é justamente isso, para que você não fique banguelo e fique reclamando que não pode comer, né? Que não pode comer aquela carninha que você queria comer e mastigar ela com sabor, com gosto e com prazer. Olha, tudo é muito inteligente, tudo, se for analisado realmente como tem que ser analisado, é crescimento certo, é economia girando e, com certeza, é crescimento imediato. Me fala um pouco desse livro. Pois é, esse livro é muito interessante, porque na hora de construir, né, nós temos muita metodologia, muitos clientes estão em estudo, e aí eu me juntei, eu, minha esposa e as 3 filhas, que somos também empresa familiar, cuidamos de outra empresa familiar, e disse, gente, nesses mais de 1000 e tantos projetos, todo canto que a gente anda, dá uma palestra, está na televisão, diz, me dá uma dica. Aí nós juntamos 101 dicas. Aí me pergunto, por que não 100? Porque a gente sabe que é mais de 100. Então a gente botando 101 já diz, ó, não se encerra na 101, né? Muito então bom. Nós juntamos dicas desde as pessoas, das mulheres na empresa, da matriarca, como fundador, como ser humano. Quando a empresa não está bem, o desrespeito, os conflitos que se parecem indissolúveis. Como é isso? Quais são as dicas, né? Os cuidados que a gente tem que ter. A entrada de uma nora, de um genro, o filho que não quer participar da empresa. E aí? Então, esse livro, nós juntamos essas 101 dicas para mostrar às pessoas que existe um caminho. E mudar aquela ideia, né, que implantaram na mente das pessoas sobre os próximos. De que eles poderiam estar eliminando o que foi construído lá atrás. A gente tem que trazer uma mentalidade nova, né? Sim. Integração. Integração, né, Liberal? Perfeito, exatamente, integração. Né? São sucessores, né? E não herdeiros. Então você tem a cultura de vir para dar continuidade a esse trabalho que foi iniciado, né, nas gerações anteriores. Agora eu não posso perder a oportunidade, porque não é todo dia que eu estou aqui, né, com o nosso querido Cícero. Um bizu para quem está assistindo o nosso programa agora e o que pode ser um pensamento positivo e um alerta para as empresas que não estão progredindo, que não estão crescendo e que correm um risco muito grande de se enterrar se não entenderem o que a ciência vem mostrando. Fique atento. Você nasceu numa família, o mundo é criado através de uma família, porque com a empresa não deve ter uma família. Segundo aspecto, assim como o seu corpo humano, você precisa de cuidados preventivos. A empresa familiar, ela precisa de cuidados preventivos. E você tem hoje a internet, acesso às informações. Como eu te falei, o meu Instagram, vai lá. Quantas pessoas eu encontro no país que diz, olha, eu assisti aquilo, senhor, há 4 anos atrás, fui no outro dia, fiz. Né? É simples mesmo, quando é ciência aplicada é simples. Mas você precisa se movimentar. Você precisa ter atitude, você precisa ter coragem, porque as pessoas de sucesso são sempre antecedidas de atitude. E às vezes isso não é muito claro. Às vezes é num programa de televisão que eu estou assistindo e termino aqui, vou na rede social, procuro saber e mudo tudo. Nossa, eu até coço a cabeça, assim, de tanta coisa boa que a gente acaba trazendo pra gente nesse exato momento. Mas olha, a gente ficaria aqui o dia todo falando sobre esse assunto, porque seria um investimento maravilhoso para quem está assistindo, para quem está tendo a sorte de estar nos assistindo agora no Bom Dia. Mas eu acho que não vai faltar outras oportunidades, acredito eu, para a gente estar falando mais sobre esse assunto. Mas eu fico extremamente feliz já de passar um pouco esses sinais, porque eu acho que as pessoas têm que entender que são sinais. São sinais importantes que eles hoje estão aqui, amanhã eles podem estar em outro lugar. Então as pessoas não podem perder essa oportunidade. Primeiro, de agradecer e dizer que quem está assistindo o nosso programa agora também pode participar desse método. Né? Sim. E assim, quando foi falado da pandemia para cá, eu acho que isso foi um ponto de alerta para quem quis ficar ali, para quem quis, na verdade, recuar, para quem quis parar, para quem não quis continuar, para quem não quis avançar. Podemos dizer que as pequenas, médias e grandes empresas, elas só têm a crescer, mas elas têm que ter um pouquinho mais de consciência, né? Total, porque é o mundo que está mudando.
Se você colocou muito bem, né? O preconceito que existe é de passado, que empresa familiar é problemática. O mundo está dizendo que não quer saber se é problemática ou não, ele quer conviver com família, quer fazer negócios com família, quer trabalhar em família. Esse é o sentido da água indo para o mar. Então, não adianta nadar contra a correnteza. Ouçam o que eu estou dizendo, nós não temos outro caminho, porque foi da nossa criação. Eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que criei o mundo, tá? Mas nós fomos criados para nascer, viver e conviver em família. Ponto. Ponto final, para a gente não dar mais continuidade por causa do tempo, mas eu estou muito feliz de recebê-lo aqui no programa. Desde já digo que realmente é uma realidade. Não existe palavras certas, né, em linhas, né, como as pessoas costumam dizer. O que é certo e tem que estar na linha reta. Né? E tem que ser essa caminhada, não é verdade, Ed? Tem que ser essa caminhada. Aqui eu trabalho junto com a minha equipe, eu costumo dizer que eu sou a mãe desses meninos aqui dentro do Bom Dia. Porque a gente tem que pensar num todo, não dá pra gente pensar na gente sozinha, né? Então eu tô muito feliz de lhe receber aqui. Eu acho que quem tiver mais curiosidade, quem quiser conhecer mais ainda profundamente Cícero Rocha, ou quem quiser também saber um pouco mais do método, ou até do livro, como é que as pessoas fazem? O livro está disponível na Amazon e você pode ir também no site do Instituto Empresariar, com R no final, que você também terá lá disponível. Muito obrigada. Aqui a gente conversou só um pouco. Se você fosse aprofundar mais, você vai conhecer esse Cícero como ninguém. Né? Muito obrigada, tá bom? Quero agradecer também a você, nosso diretor liberal aqui com a gente, nos ajudando a entrar nessa conversa tão boa, nesse bate-papo. Eu costumo dizer aqui que a gente não entrevista, que a gente bate um papo. E dá muito certo. Obrigada de verdade, tá? Muito obrigada aos dois. Que coisa, que presentão, né? Obrigado você, Vanusa. Obrigado, Cícero, tá bom? Eu costumo dizer, né, que muitas pessoas falam que as empresas, que as famílias quebram as empresas, né? Mas se esquece que muitas empresas acabam destruindo as famílias. Então existe uma metodologia para que a gente consiga viver, né, trabalhando na empresa em harmonia, cuidando da família, salvaguardando a família. E essa metodologia, esse método que o Cícero traz aí pra gente, tá? Então convido você, telespectador, se interesse em entrar no site do Instituto Empresariar, no LinkedIn e no Instagram do Cícero e venha conhecer essa ciência para proteger e salvaguardar também a sua empresa familiar. Não sei se finalizo de forma simples ou necessária. Não podemos ter uma empresa banguela. Em plena época, né, de tecnologia, era digital e com tudo aí às claras. Só não vai aprender quem não quiser. Não é verdade? A gente sabe que um sorriso com vários dentes na boca é bem mais interessante. Não é verdade? A gente quer agradecer de verdade a sua presença, mas antes da gente encerrar, uma mensagem muito boa olhando para essa câmera. Empresa familiar, o melhor negócio que há. Pronto. Tem mais alguma coisa para falar? Não.